Saúde, olha, tem um caso repercutindo nas redes sociais, né, de uma ex-BBB que afirmou nas redes sociais que fraturou a mandíbula devido a uma infecção nos ossos, mais conhecida como osteomielite. Você já ouviu falar? Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Então, Juliana, quais são os principais sintomas dessa doença, né? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Olha só, os principais sintomas são dores, febre, inchaço na região afetada, também ondas de calor repentinas e vermelhidão no local. A osteomielite é uma doença que pode ser causada por fungos, né, ou bactérias, e é uma doença grave que atinge os ossos, tá certo? Eu conversei com o Francisco Chagas, que é infectologista, ele explicou um pouquinho melhor pra gente sobre essa doença e também as formas de tratamento. A gente vai acompanhar a entrevista com ele agora. Doutor Francisco Chagas, infectologista, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Comece explicando para a gente, doutor, o que é a osteomielite. A osteomielite é uma infecção causada pelo Staphylococcus aureus. Ela acomete os ossos longos, como os ossos da tíbia, do perônio, também os ossos do braço, e se deposita dentro desse osso daí, causando uma inflamação, e é muito doloroso. Isso ocorre muito em crianças, né, na fase de desenvolvimento. Como é que a gente pode identificar, né? Quais são os sintomas aí aparentes para se procurar um médico? A sintomatologia aparece um vermelhão, né? Dizer que seja no osso da perna, na coxa. Aquele vermelhão é febre de 40 graus e a dor é insuportável, né? O paciente chega no consultório dizendo que não consegue nem andar. Realmente porque é uma inflamação muito grande dentro daquela articulação lá. Ela surge de forma repentina, doutor Francisco? Não tem como prevenir de alguma forma? Isso, ela acontece de forma repentina. Vamos dizer, geralmente tem pacientes que chegam e dizem, olha, eu tive, essa semana que passou, eu tive uma inflamação na garganta, né? E dessa inflamação apareceu essa dor aqui na minha perna, desse jeito, né? Não faz nem 3 dias. Aí, realmente, quando você pede os exames, faz um raio-x, aí você vê que está uma inflamação ali naquele osso dali e pede um exame para detectar a presença do Staphylococcus e dá positivo. Então, repentinamente pode aparecer. No caso, para a gente esclarecer, a osteomielite aparece sempre após outro tipo de inflamação no corpo? Pode sim, né? Como eu relatei, né? Uma inflamação de garganta, né? Porque geralmente Streptococcus e Staphylococcus, geralmente eles acometem as vias aéreas superiores, né? Às vezes um ferimento, aconteceu um ferimentozinho na perna, um arranhão, e ali é uma porta de entrada. E ele se deposita e aparece, quando aparece, já aparece com uma febre alta, geralmente é uma febre de 40 graus, né? Deixa o paciente prostrado, não consegue andar, não consegue fazer suas tarefas diárias e a dor é muito grande, é o que leva a procurar uma emergência. O senhor citou aí que é uma inflamação, né, uma infecção, no caso, que ocorre muitas vezes em crianças, mas também no caso pode acontecer em adultos, né? Isso, inclusive, essa doença ela ganhou uma repercussão nos últimos dias devido ao caso da ex-BBB, Letícia Santiago, né, que contou que passou aí por um quadro de osteomielite. Criança está mais suscetível a ter a doença, mas pode acometer qualquer faixa etária. Idosos também pode acontecer também. Tem pessoas que têm erisipela, aquela inflamação que fica na perna, pessoas idosas, e dali pode ocorrer uma osteomielite. A osteomielite é uma inflamação dentro do osso, E quando o paciente chega, ele, às vezes, aí ele fala até que não consegue nem pisar. E às vezes pode acontecer fraturas, As fraturas, por quê? Porque o osso vai perder aquela sua pactuação, e vai ficar meio frágil. E pode acontecer fratura. E as formas de tratamento, doutor Francisco, como é que faz para tratar? O tratar é com antibiótico, Geralmente faz uma antibiótico terapia. Às vezes tem que fazer algum procedimento cirúrgico, como levar aquele paciente, fazer uma raspagem lá naquele ferimento,
para se detectar se realmente é a osteomielite. Mas, geralmente, o tratamento é rápido e é conservador. Geralmente, passa 1 semana, 2 semanas, no máximo 1 mês, e depois o paciente volta às suas atividades normais, combatido depois que combater a infecção. Entendido. É uma doença que precisa de um diagnóstico médico, né, doutor? Não pode ser diagnosticada aí por cada um em casa, nem tomar remédio por conta própria. Tem que passar pelo médico para ter o diagnóstico. Perfeitamente. Procurar um especialista, geralmente, um infectologista. A dor vem muito próximo das articulações, como dizer que acomete a tíbia, o perônio, são os ossos longos, e pode também acometer a coluna. Geralmente em mulher acomete muito a coluna, que pode ter sido o caso da atriz lá, da menina do BBB. Muitas dores nas costas, aí quando fizeram um raio-x, uma tomografia computadorizada e conseguiram ver que era uma osteomielite. Entendido. Doutor Francisco, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes. Nós acompanhamos agora, a entrevista com o Francisco Chagas, que é infectologista, falando um pouquinho para a gente sobre a osteomielite, como identificar e também as formas de tratamento. É uma doença que não tem como prevenir, é uma infecção que não tem como prevenir. Mas a partir do momento em que os sintomas forem sentidos, é importante procurar atendimento médico, principalmente os médicos especializados na doença, que são o infectologista e também o ortopedista, por se tratar de uma infecção nos ossos. O diagnóstico é feito, como o doutor Francisco explicou, por tomografia, tá certo? Se passa pelo exame da tomografia e daí então se vem o diagnóstico. E o tratamento é feito com antibióticos, tá certo? Então vale aí o alerta em relação a essa doença. Caso sinta, alguns dos sintomas, é necessário sim procurar rapidamente o atendimento médico. Renata. Obrigada, Juliana. 9h36, WhatsApp Cidade.